assim, quem os nossos irmãos católicos, uma pessoa que vem do paganismo, falou espírito, ela pensa em alma, né? Morto, uma alma andando. Não, a alma é uma coisa. Aí você tem até lá no Novo Testamento fantasma, né? Pensaram que Jesus era um fantasma, e aí Pedro falou: se tu és mesmo, então ordena que eu vá até aí o Senhor. E Pedro andou sobre as águas. Então a ideia de fantasma é uma coisa. Agora espírito não, espírito é vida, né? Tem duas palavras que é rua, né? Inclusive tem alguns pregadores que já vi até pregar, eu acho que eu já fiz isso também quando eu era novo convertido. Assiste lá, ouve no YouTube, sei lá, ouve alguém falando, depois vai pregar. Aí os irmãos falam assim: o ruache de Deus está aqui nessa noite, está soprando o ruache. Não existe ruache, tá? Ruache é o cara que viu no YouTube. Eu acho que até eu já fiz isso quando eu era novo convertido, tá? A palavra é rua, tá? É igual você falar rua, mas aquele R de rato espanhol. Rua, pronuncia aí. Rua, tá? Rua, rua. É quase você falar rua, mas você treme o R. Rua, tá? Não é ruache, é rua, tá? A pronúncia é correta e a forma de falar rua. É ruache, é a forma errada, tá? É igual tem uma palavra que aparece na matéria ramatologia, ó. Se você ler essa palavra aqui, o que você lê em português? Chata, né? Aí, alguns irmãos aprendem essa matéria e o professor às vezes não explica, passa desapercebido. Depois eu já vi alunos reproduzir, falando assim: olha, pecado se origina de uma palavra chata no hebraico. Não, chata é uma irmã que tem lá em Parelheiros, lá, que fala pelas línguas e se deixar ela fala sozinha, conversa com a sombra, parece aquele apresentador do programa lá, que eu não posso falar o nome que está gravando, mas era da Rede Globo lá, que fala que só, enfim, tá? Então, assim, essa palavra aqui, ó, ela sai com som de 2 R's, ó, esse CH, ó. Então, agora vamos mudar o som, ó. Tá? Ratá, tá vendo? Aí a palavra pecado, tá? Se origina da palavra ratá, que literalmente quer dizer errar, né? O alvo, tá? Inclusive as pessoas dizem que errar o alvo é hamartia, não é, tá? Isso aí é uma fala que alguém reproduziu sem entender e saiu dizendo: olha, a palavra hamartias significa errar o alvo. Não significa. Hamartias, uma palavra grega, significa ato de iniquidade, ou seja, quando a pessoa comete pecado. E a palavra hamartias, ela se origina da palavra do Antigo Testamento, que é ratá. Aí sim, a pessoa pode dizer que a origem da palavra pecado é errar o alvo, tá? Mas dizer que é chata, não dá. Vou colocar agora. Ó. Tá vendo? Ruach. Só que não é. Isso aqui, ó, essa letra aqui é uma letra em hebraico assim, ó. É um resh, tá? Então, o resh, não é, se fosse assim, ó, aí seria ruach. Mas o resh, tá? Resh, fala resh. 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 Quando você fala resh, a língua não mexe, é esse efeito que dá essa letra no hebraico, tá? Se fosse um het, aí seria normal, um R, het, aí seria ruach. Mas como é um resh, é rua, tá? Aí, ó, vamos colocar aqui, ó, tá? Que é um R, tá? Com som de rato. E aqui, ó, em vez de ser chi, tá? Vai dar a mesma situação dos dois R's. Ruar, tá? Rua. Dá uma força como se fosse no final, como se você estivesse colocando um acento aqui, ó. Rua, tá? Então, ruache é só para YouTube, tá? Rua, tá? E a palavra pneuma no grego, tá? Ó. Pneuma, né? É a mesma palavra para espírito, tá? Depois vocês vão aprender tudo isso. Espírito, tá? Oxi, vou ler a palavra aqui, olha lá. Espírito, tá?
Então, ó, quando você lê a palavra rua ou pneuma, é espírito, tá? Então, assim, Deus é espírito, tá? Essa palavra vai ter dentro de colocação alguns sentidos diferentes. Ela pode ser vento, ela pode ser ar, ela pode ser vida, tá? Ela pode ser fôlego de vida. Então, se você traduzir, tá? Traduzir, quando você diz assim, ó, Deus é espírito, a colocação mais correta é dizer assim, que Deus é vida, tá? Deus é espírito, Deus é vida, e importa que os que o adorem em vida, tá? Então você consegue interpretar melhor a palavra, tá? Então assim, quando nós falamos sobre a palavra de Deus, nós vamos ver Deus, e assim, Deus é um ser magnífico, tá? Incompreensível, impossível de se estudar, mas nós conseguimos enxergar dentro das escrituras sagradas. Até porque existe uma dificuldade muito grande, justo por causa desse texto que nós acabamos de ler, tá? Para nós, em português, Gênesis 1:1 está Gênesis 1:1 está a palavra Deus, não é? Gente, acho que eu consigo tirar aqui. Vou tirar uma foto do quadro branco. Eu já vou postar lá no grupo para mim apagar. Posso apagar, né? Certo. Então deixa eu só tirar a foto aqui. Núcleo Torre Forte. Peraí. Vai direto no grupo. Ó. Isso, vou apagar ali. Que agora nós vamos trabalhar o primeiro texto que aparece aí para nós. Claro que nós vamos ver isso aqui agora, né? Aparece em português, tá? Mas nós vamos ver como está o texto sem ser traduzido, se realmente está a palavra Deus. Aí ficou melhor de apagar, irmã. Tá vendo? Como ela perdeu o esmalte e passou algum produto nela, ela, se deixar secar a tinta aqui para tirar, é uma luta. Mas aí a gente apaga ela antes de ir embora e ela fica limpinha. Isso, que a tinta ainda está fresca, né? Certo. Só para mim ver aqui. Deixa eu ver aqui. Certo. Nossa, mas como a hora passa rápido. Então, ó. Gênesis 1, versículo 1, tá? Nós temos aí a palavra, tá? Vou colocar aqui do lado. Nós temos aí uma palavra, no princípio criou Deus, tá? Os céus e a terra, né? Então temos a palavra, no primeiro versículo, é isso que é importante nós frisarmos, tá? Ó, no primeiro versículo da Bíblia, do primeiro livro, do primeiro capítulo, no primeiro versículo nós temos a palavra Deus, tá? No princípio criou Deus. Isso é importante, porque é o primeiro texto, é o primeiro, para nós, versículo, claro que não existia, mas é a primeira porção de texto, e já na primeira porção de texto aparece a palavra Deus, tá? Só que olha que interessante, a palavra que vai aparecer ali, gente, se eu colocar aqui em outra forma de linguagem, vocês conseguem acompanhar? Conseguem desenhar? Vamos tentar? Ó, de trás para frente, tá? O resto, ó. Muito grande. Agora a palavra Deus, ó. Vou colocar aqui embaixo. Bereshit, Bará, tá? Vou colocar aqui, ó. E vou colocar aqui embaixo, ó. É não. Aqui Bereshit, tá? Aqui tem vou colocar aqui, ó. No princípio, né? Criou. E aqui, ó, para nós em português, como é que tá a palavra aí?
No princípio criou Deus, né? Antes da céu e terra, a palavra que aparece em português para nós é Deus, tá? Porém, a palavra que aparece lá, ó, com um pinguinho aqui em cima, ó, Elo, um H, um I e um M, ó. Elohim, tá? Isso aqui vai dar um som de aquele H. Isso aqui é uma letra que dá aquele som de H, mas é aquele H em inglês, sabe? House, né? Então tem um som de H. Então a palavra Elohim. Só que como se traduz a palavra Elohim, ó? Bereshit. Aí esse aqui, ó, B é o no, tá? Reshit, princípio, tá? Bará, criou, né? Ou criar é um verbo, tá? E a palavra Elohim, para nós, tá? Vou colocar embaixo aqui, ó. Para nós, no português, vou colocar aqui, ó. No português está traduzido como, em maiúsculo, Deus. Tá? Só que no hebraico, vou colocar aqui do lado, no original, a palavra é Elohim, traduzida como, ó, Senhor. Tá? Então a palavra Elohim, na tradução correta, não significa Deus, tá? Significa Senhor. Está errada a tradução em português? Vou fazer uma pergunta. Ó, de forma nenhuma, tá? Vou falar algo muito importante. Eu acho que eu falei na bibliologia, não lembro. A nossa Bíblia, traduzida em português, tá? Está entre as melhores traduções do mundo, tá? Então, por que está traduzido como Deus? Se é Elohim, que é Senhor, falando direto dele, está corretíssimo traduzir como Deus, porque está falando dele, tá? Só que aí, para nós podermos ter uma exegese, né, compreender o original, ele não desfaz o que está escrito em português, porque o Senhor que está aqui é Deus, tá? Então, por que nós recorremos à exegese quando estudamos teologia, tá? Para entender melhor a palavra original e compreender a revelação divina e aperfeiçoar o nosso conhecimento, tá? Sabemos que o texto está dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas no original, que é o hebraico, que no Antigo Testamento é a língua ao qual Deus escolheu para ser escrita a antiga aliança, vamos repetir aqui, ó. Bereshit, ó, vocês já falaram grego hoje, já estão falando hebraico, hein? Ó, Bereshit, Bará, Elohim. No princípio criou Deus. Vocês acabaram de falar hebraico, olha que legal. Bereshit, Bará, Elohim, tá? Ó, no português está traduzido como Deus. Está corretíssimo, tá? Quando você vê um pregador falando, irmãos, no português está assim, mas no hebraico está de outra forma. A nossa tradução está errada. Dá vontade de mandar esses camaradas descer do altar, tá? Porque os originais não são para desfazer o que nós temos, são para aperfeiçoar o nosso conhecimento e melhor entender a revelação divina. Nunca, eu disse nunca, jamais, para o povo lá de casa escutar e doer até no ouvido quando colocar o fone, jamais, tá? Desfazer o que chegou para nós, traduzido, tá? Então, ó, mas no original, a palavra Elohim traduzido por Senhor, tá? E aí, qual que é o segredo? Aqui que está o segredo. Toda palavra que termina assim, ó, tá? Com esta colocação aqui, ó, que é esta aqui, ó, esses dois pontinhos juntos aqui, ó, eles formam uma letra, tá? É um Yud Hirik. Junto com
esta letra aqui, ó, eles vão formar o in no final. Sabe o que isso quer dizer? Que essa palavra está no plural. No plural. A primeira vez que aparece a palavra Deus, que Deus se revela no primeiro texto, na primeira porção, Deus aparece revelado no plural. Olha que mistério tremendo. Se nós falamos Deus, tá? Também é uma palavra singular, mesmo que tenha um S no final, mostra uma pluralidade. Se nós falarmos Deus no plural, seria como? Deuses, né? Existem deuses de madeira, deuses de D minúsculo, mas o nosso Deus, no singular, é um Deus grande, tá? Só que a palavra Elohim, ela está no plural. Qual que é o problema? Como é que você traduz essa palavra no plural, sendo que em português é traduzido para a nossa língua como Senhor? Não seria correto colocar assim, ó? Opa, foi junto. Não seria o correto, se for traduzir Elohim para a nossa língua, não seria assim? Senhores, tá? Mas traduzido Elohim é Senhor, mas a palavra é plural. Como que você explica? Uma palavra que está no plural, mas escrita, ela mostra uma singularidade, tá? Isso aqui, alguns teólogos não aceitam e outros afirmam, tá? Por que que o primeiro texto da Bíblia que vai aparecer o nome Deus, Elohim, ele aparece no plural, tá? Aí já começa uma série de textos de estudos, tá? Que vai, ao longo da Escritura Sagrada, mostrar que Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo. Olha aqui, mistério. Então você vê 1 João 5,7, nós já lemos, né? Até falei das versões de Bíblia que não tem mais, tiraram, né? Dizendo que são 3 que ficam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, 1 João 5,7. Mas aí quando Deus ele vai fazer o homem, depois nós vamos ver isso lá em antropologia. Façamos. Ué, não era para Deus dizer, eu faço o homem? Ele disse, não, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Quando Deus foi descer confundir as línguas, na matéria missiologia, nós vimos aonde começaram as nações, né? Deus desce e confunde, ele disse, eia, desçamos e confundamos, plural. Não era para Deus dizer, vou descer e confundir? Ele disse, não, eia, desçamos e confundamos. Então Deus ele vai se revelando ao longo da história, sempre numa pluralidade. Porém, onde que está o mistério? É difícil entender isso ao longo da Escritura Sagrada, porque existe uma palavra que até hoje, é mal compreendida, tá? Que palavra eu escrevi aqui? Trindade, tá? O que que isso quer dizer? Que Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo, porém ele é um só. Ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito Santo, mas ele é um só. Daí você começa a enxergar uma palavra que é Senhor, mas essa palavra está no plural, que é um mistério a palavra Elohim, tá? Elohim. Inclusive, tá, gente? Essa palavra Elohim, tá? Ela também era utilizada para os outros deuses pagãos na época da Cananeia, tá? Só que quando nós vemos a revelação atribuída a Deus, essa palavra ela é mais usada mundialmente, tá? De uma forma histórica, arqueológica e registrada pelo povo hebreu, tá? Então, assim, quando você fala Elohim, você vai achar registros antigos de culturas que usavam esse nome, porém ele é mais utilizado pelos judeus. Abraão ele assume a identidade de um Deus único, né, que nós chamamos isso de monoteísmo, que é a adoração ao único Deus, e este Deus aqui vai se revelar ao longo da história como o único e verdadeiro Deus, tá? Porém, ele é um Deus que se revela já no primeiro texto numa pluralidade. A palavra é singular para Senhor traduzido, mas no hebraico ela é plural, senhores. Seria traduzido como senhores, porém é traduzida Senhor, tá? Então, quando você fala Elohim, quer dizer que você está falando Senhor, tá? Não há erro na tradução, em português Deus, porque nós sabemos que quando está falando do Senhor aqui, é a palavra atribuída direto a Deus. Então a tradução é perfeita, tá? E aí olha que legal, tá?
nós temos então um Deus que se revela não sozinho ao longo da Escritura Sagrada, mas nós vemos o Deus, tá? Já vamos começar por aqui. Um Deus que é Pai, depois nós temos Jesus, o Filho, e o Consolador, que é o Espírito Santo. Então, como que nós entendemos a revelação de Deus, sendo que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo dentro da Escritura Sagrada, tá? Para nós compreendermos Trindade, primeiro nós temos que falar sobre os atributos divinos, tá? E exclusivos que só Deus possui, tá? E nós vamos falar deles aqui hoje. Ó, Trindade não pode ser confundido, tá, gente? Vou colocar aqui, ó. Triteísmo, tá? O que é triteísmo? Ó, Trindade, os três são um. Ó. Vou colocar aqui, ó. Opa. Os três são um, tá? Agora, triteísmo são três tronos, tá? Então, quando nós falamos de Deus, nós não temos triteísmo, tá? Nós temos uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e os três são um, tá? As pessoas que defendem o triteísmo, tá? Existe um Deus Pai mesmo, mas ele é separado do Filho e do Espírito Santo, então existe um trono só Pai, tem outro Deus que se assenta num trono que é Filho, e tem outro Deus que se assenta no outro trono, que é o Espírito Santo. Os três são separados um do outro. Isso é treteísmo. E ainda tem outros que colocam o quarto trono de Maria, tá? Então nós não temos um triteísmo. Nós acreditamos em uma trindade, tá? Nós vamos falar sobre este Deus e eu escrevi aí que existem duas formas de falar sobre o poder de Deus, tá? Nós temos os atributos morais de Deus e nós temos os atributos exclusivos, tá? Isso vai ficar melhor de vocês entenderem com a apostila, porque na apostila tem separado assim atributos morais e divinos no quadrinho lá do livro. Então assim, hoje a aula introdutória, na próxima aula com o material, vocês vão entender muito melhor, porque o livro vai ajudar, tá? Mas quando nós falamos assim de moralidade de uma pessoa, moral, né, atributos morais, já fala sobre a personalidade da pessoa. O que são atributos morais? Amor, justiça, misericórdia, são atributos que mostram a moralidade. Então, nós temos atributos morais de Deus. O que são os atributos? Cadê meu apagador? Pode apagar de novo? Tira uma foto aí, corre aí. Hoje facilitou muito, né, gente? Antigamente, a professora escrevia na lousa, o professor, aí você tinha que sair correndo assim, ó, e se eu acabar, se não der tempo, vai ficar sem. O professor falava isso. Hoje, se o professor fizer isso, você tira uma foto e escreve em casa, né? Olha aí que maravilha, né? Isso ajuda muito, tá? Eu A gente fez um comentário aqui, né? Deu um desgaste aqui, eu acho que passaram algum produto. Não tem problema, né? Porque eu abençoei a igreja. Mas se deixar a tinta aqui, ela resseca. Eu tenho um data show lá, ele tá parado, eu vou ver se eu arrumo a lâmpada dele, que ele é portátil, para ver se a gente passa o slide. Na aula também vai ficar talvez mais prático, né? O tempo que eu levo para escrever, se eu trazer o PowerPoint pronto, a gente fala muito mais coisa, né? Mais produtivo. Apesar que a escrita, né, gente, não tem coisa igual, né? Vocês escreverem em hebraico, aí eu vou tirar uma foto aí. A irmã Missai está escrevendo, eu vou tirar uma foto e vou fazer questão de postar lá no grupo. Só para os irmãos verem. E eu vou fazer um comentário. Hoje os irmãos falaram grego, falaram hebraico. Tá vendo só? Vou começar, tá? Os atributos morais de Deus, eles tem que ser explicado com o tempo, tá? E os divinos exclusivos também, tá? Só que como nós estamos entrando dentro da matéria, esses atributos vocês já conhecem, tá? Vou colocar aqui, ó. Vamos conhecer os atributos divinos.
De Deus. Nós temos 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Nós temos, autoexistência. Tá? Autoexistência. Tá? O que é autoexistência? Tá? Ou pré-existência também, como alguns colocam. Tá? Vou colocar aqui, ou pré-existência. Tá? Pré-existência. O que quer dizer autoexistência ou pré-existência? Tá? Quando a gente fala de atributos divinos, tá? O que nós estamos falando? Que não existe, tá, nenhum outro ser em existência que possui, tá, esses poderes. O diabo não tem, os anjos não têm, os arcanjos não têm, os serafins não têm, não existe nenhum ser, nenhum deus de mitologia, seja ela qualquer mitologia que você imaginar, não existe nenhum deus que mostra esses 5 atributos divinos, tá? Inclusive, nós sabemos que depois que fizeram a prensa, a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso, hoje é o livro mais vendido do mundo, né? O livro mais perseguido do mundo, tá? E você percebe que existem várias religiões, mas a religião que consegue afirmar, que consegue provar e tem registro escrito de que Deus é um Deus verdadeiro, é aqueles que são portadores da Bíblia Sagrada. Ou os judeus quando falam do Antigo Testamento, ou os cristãos quando falam da Bíblia canonizada, Antigo e Novo Testamento. Não existe nenhum outro livro do mundo que mostre um Deus com características tão reais e que se possa observar como a Bíblia. Então a Bíblia é de fato um livro magnífico. E quando nós falamos de autoexistência e pré-existência, o que isso quer dizer? Quem consegue dar um lampejo aí? Ele sempre existiu, tá? Pré-existência, antes de existir qualquer coisa, pré-existência, ele já existia. Autoexistência, tá? O que isso quer dizer? Que antes de qualquer coisa existir, Deus autoexiste. O que isso quer dizer? Ele sempre existiu, ele não foi criado por ninguém, ele não teve início, não teve começo, ele sempre existiu. Ele é Deus de eternidade a eternidade, tá? Então, assim, quando nós falamos de atributos divinos, ele é o único Deus, tá? Você pode estudar mitologia, você pode estudar a caixa de Pandora, você pode estudar Amon-Ra, Ra, você pode estudar os deuses assírios, os Anunnaki, você pode estudar o que você quiser de história e arqueologia, é o único Deus que se revela como um Deus autoexistente. Ele não teve começo e não tem fim, tá? Porque ele é eterno, tá? O que é a palavra eterno, né? Quem já traduziu isso lá naquele... A gente queria até jogar fora na escola, era o dicionário Aurélio, né? Quem lembra disso aí? A professora dava aquilo lá, eu ficava olhando quando eu abria, meu olho até doía de tanta palavra. Eu falei, meu Deus, vou jogar isso aqui na lata do lixo, tá? Mas ele é importante, né, gente? A palavra eternidade, ela é traduzida no Aurélio como sem começo e sem fim. Então, Deus é eterno, tá? Ou seja, sem começo e sem fim. Então, ele é autoexistente, a autoexistência de Deus ou pré-existência. Quer dizer que ele sempre existiu e ele sempre existirá, não tem começo e não tem fim, tá? Então, o primeiro atributo de Deus ele sempre existiu, não foi criado por ninguém, tá? E na próxima aula nós vamos descortinar isso no livro de Salmos. Ele é Deus de eternidade a eternidade, ou seja, ele é Deus de quando não existia começo e fim, e ele é Deus até sem começo e sem fim. Então ele é Deus de eternidade a eternidade. Segundo atributo divino de Deus, tá? Primeiro, autoexistência, pré-existência, tá? Eu vou colocar 3 aqui que vocês já conhecem, ó, só para ajudar. Vai faltar um e vocês vão tentar me ajudar. Onipotência.
onipotência. Aí tem também, ó, onipresença. E também temos onisciência. Ó, onisciência. Tá? Então, quando nós falamos de onipotência, fica fácil, né? O que é a onipotência? Tem todo poder, tá? Ou seja, é mais bem ilustrado, né? Tem um salmo que já fala, já traduz, tá? Lembrando até, gente, abre lá para vocês verem. Vocês sabem até que salmo eu estou falando, né? Estou falando, quem lembra? Não, um salmo que fala que ele é onipotente, traduzido aqui em português. O pessoal coloca na porta de casa, outros colocam no vidro do carro, exatamente. Outros colocam naquele quadrinho na cozinha, na sala. Ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do onipotente descansará, tá? Então, quando nós falamos, ó, onipotência,